Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula anterior eu mostrei para vocês como que faz para carregar o projeto no Visual Studio Code. Aqui eu já estou com o meu projeto carregado e nós iremos trabalhar com ele. O projeto, como eu mostrei anteriormente, é esse aqui. Eu irei disponibilizar na descrição aqui para download o código-fonte, até porque esse aqui vocês podem copiar, mas eu irei explicar para vocês bem certinho e espero que vocês utilizem no desenvolvimento do projeto de vocês, né? Vocês podem utilizar a questão do grid, a questão do flex layout ali, certo? Então, esse projeto que nós fizemos para trabalhar com grid layout e flex layout, né? Aqui eu estou carregando o CSS que está dentro da minha pasta. Está aqui. Está com style e o meu index, né? Então, o que esse link quer dizer? Que o meu estilo de folhas, né, o style sheet, está sendo carregado do arquivo style.css, que é o meu CSS aqui que está dentro da pasta. Se eu tivesse ele em outro lugar, vocês iriam colocar aqui alterando a referência dele, beleza? Lembrando, eu terei aqui o para português BR e eu terei somente o título. O resto são só arquivos metadata que eles carregam, que carrega-se automaticamente, beleza? Iniciando, nós temos uma div com o nome da classe slider, que vai ser essa parte aqui, e dentro dela nós teremos escrito slider, certo? Nós vamos ter uma div, uma classe, né, de div chamada nave, e dentro da nave nós vamos ter uma lista não ordenada com os elementos da lista, que vai ser esses arquivos, esses carinhas aqui, beleza? Nós temos mais abaixo uma classe, uma div, né, uma classe main, que é essa parte aqui em creme. Só lembrando que isso aqui é uma revisão, nós já vimos isso em sala, né? Mas eu vou disponibilizar o código para vocês. Eu vou explicar ele bem rapidão aqui para a gente continuar o projeto. E dentro eu tenho várias divs de conteúdo, que seriam esses retângulos aqui com as bordas arredondadas, essas divs. Embaixo eu vou ter uma div footer, que seria o nosso rodapé, que é o rodapé do site ali. E dentro do rodapé tem duas divs, uma para pôr a logo e outra para contato, certo? Uma para logo e outra para contato, que seria, vocês conseguem ver bem, aqui contato e aqui é logo, certo? Era isso aqui que eu havia solicitado para vocês se tivesse me mandado somente o print dessa tela aqui, eu aceitaria como layout. Esse é o desenho do layout. Aqui nós estamos já com o layout programando ele, né? Ele não está funcional, mas nós já estamos programando ele, né? Fizemos em HTML, criei o HTML, aqui nós vamos ter o nosso CSS, beleza? Eu vou explicar o CSS, porque se eu tirar o CSS, vocês veem que ele só fica texto, vai ficar somente essa parte aqui. E quando nós colocamos o CSS novamente, salvamos, lembrando que sempre quando tiver essa bolinha aqui no Visual Studio Code, porque o documento que você está trabalhando não está salvo. Então salva ele, daí você vai lá e testa no teu navegador. Caso não apareça nada, o professor não carregou, dá um atualizar, aperta um F5, ele vai atualizar para você, beleza? Então, depois coloca o CSS e ele altera lá. O que eu fiz aqui? Primeiramente, todos os elementos estão com padding e o margem inicial 0, né? Então ele vai ficar tudo na borda, só que como para baixo a gente alterou a configuração, então ele sempre pega a última, ele vai lendo de cima para baixo.
Então, ele lê primeiramente essa parte, daí se aqui eu estiver dizendo que isso aqui é diferente, ele vai sobrepor. Então, por isso que ele é estilo cascata, ele vem de cima para baixo, beleza? Aqui, por último, eu vou começar pelo corpo do nosso HTML, que é toda a página em si. Eu estou dizendo que ela é do tipo display grid. Como que nós sabemos se nós vamos utilizar display grid e display flex? Grid é quando nós sabemos exatamente aonde que os arquivos vão ficar, onde as divs vão ficar e onde que o quanto de elementos que terão nesse grid. Por exemplo, aqui no nosso caso, nós temos um slider aqui em cima, né? Um menu, um nave menu aqui no lateral, um main. Dentro desse main nós temos conteúdo e aqui nós temos um rodapé, beleza? O que nós sabemos aqui que é fixo? O slider é fixo, sempre vai ter ele aqui. O nosso menu lateral aqui é fixo, nós vamos ter ele. Sempre vai ter essa parte do principal, do nosso main, sempre vai ser assim. E o nosso rodapé, beleza? Então, essa parte aqui a gente pode fazer em grid. O que é o grid? Ele vai trabalhar com blocos que vai utilizar como se fosse o plano cartesiano, linhas e colunas, né? Então, você vai lá e define o grid em cima disso. Flex já é mais utilizado para o que vai dentro do nosso conteúdo. Aqui nós estamos utilizando os dois, utilizando o grid e utilizando o flex. Aqui nós temos o grid para o site todo e internamente nós estamos utilizando o flex. Aqui nós estamos utilizando o flex porque nós não sabemos quantos elementos terão no nosso menu e nós estamos utilizando o flex aqui para definir que ele vai adicionando os elementos aqui na nossa parte principal, obedecendo algumas regras que foram configuradas no nosso CSS, certo? Então, ele vai chegar e vai colocar o primeiro elemento aqui, caso ele tenha. Vai verificar se ele cabe aqui. Eu defini aqui essa parte do conteúdo, nós definimos ele com 40% do tamanho do nosso main. Então, ele vai verificar. 40% cabe aqui? Cabe. 40% é menos que 100, né? Eu vou colocar o segundo. O segundo também é 40%. Então, o que ele vai ver? 40% mais 40% vai dar 80%, certo? Então, ainda sobra 20%. Coloco os dois, um do lado do outro. Vou tentar colocar o terceiro. Eu tenho 20% sobrando. Ele não cabe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar uma linha e vou colocar o próximo na próxima linha. E é assim que funciona o flex. É um layout flexível. Ele vai se adaptando conforme o tamanho que você setar ali. Beleza? Então, voltando aqui. Foi definido aqui que o nosso body, que é o nosso site aqui, ele tem display grid, como eu falei anteriormente. O tamanho mínimo dele é 100 VH. O que é o VH? O VH é o tamanho da tua tela. O próprio algoritmo vai verificar o tamanho da tela, né? E diferente de resolução, pode ser 1024, 768, se vocês estiverem utilizando por celular, ele vai diminuir. Então, ele vai utilizar o total da tela, certo? E aqui nós estamos definindo o seguinte: nós no nosso layout aqui, vocês podem verificar que nós temos aqui em cima vai ser uma coluna somente, né? Teoricamente. Aqui nós vamos ter uma coluna, né? Duas colunas. Vocês concordam comigo? E aqui embaixo vai ser uma coluna, teoricamente. Basicamente é isso. Mas, no total, o nosso layout terá no máximo duas colunas. Aqui nós vamos ter duas colunas.
eu estou mesclando ela. Imaginem que essa coluna vai aqui, né? Então, eu estou aqui com uma coluna, duas colunas e uma coluna, certo? Quantas linhas que eu preciso? Uma, duas, três, certo? O que eu vou definir aqui, então, no nosso CSS? Eu tenho que dizer que o nosso display é grid. Eu vou definir o tamanho, eu poderia colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver, 600 px, só para vocês verem a diferença do px para o VH. 600 px, salvei, ele vai diminuir. Eu posso colocar aqui 50 VH, que ele vai pegar metade da minha tela, né? Ele vai se adaptar conforme a metade da minha tela. Se eu diminuir aqui, ele vai ter que se adaptar. Então, é metade da resolução do meu computador. Mas vamos deixar aqui no 100, só para vocês verificarem que é no 100 VH. Ele vai pegar a altura total do meu monitor. Se fosse para outro monitor, ele ia alterar, beleza? No nosso, o que esse grid templates columns faz? Eu estou definindo as colunas do meu grid template. Eu estou definindo aqui que a minha primeira coluna tem 200 pixels, ou seja, indiferente se for uma tela de 600, por exemplo, ele vai definir só com 400 pixels aqui. Indiferente se a minha tela aumenta ou diminui, certo? Estão verificando? Essa coluna sempre terá 200 pixels. Por exemplo, eu vou diminuir aqui. Podem ver que a outra parte ele aumenta e diminui, ele altera, né? E aqui ele mantém fixo, certo? Então, eu defini aqui que minhas duas colunas, estão vendo? Uma, duas. Eu defini então que a primeira coluna tem 200 pixels fixos e o restante da minha tela é um fragmento. Então, ele vai pegar minha coluna e vai dividir em uma parte. Vai ficar somente duas partes. Aqui no nosso grid template rows, que seriam as linhas, eu fiz 3 linhas. Então, são as duas colunas aqui e uma, duas, 3 linhas, né? O que eu estou definindo nas minhas 3 linhas? Que a primeira linha tem 100 pixels, que é essa aqui, estão vendo? A minha segunda linha também tem 100 pixels, que é a parte do meu rodapé. E o restante, a parte do meio, vai pegar um fragmento. Ou seja, sempre o meu slider e o meu conteúdo terá 100 pixels. O que vai alterar é o de baixo, do meio, desculpa. Se eu colocasse aqui, por exemplo, o meu rodapé aqui vai ser o meu slider vai ser 50 pixels e o meu rodapé vai ser 100, só para vocês verem a diferença. Um vai alterar o tamanho, né? Olha, vai ficar menor, viram que ele alterou? A hora que eu diminuir, ele sempre vai manter esse tamanho, estão vendo? Ele sempre o dobro, o contato sempre é o dobro do slider ali, estão percebendo? Então, assim, quando você fixa um tamanho, indiferente da resolução que pegar, do tamanho que tiver tua tela, ele vai manter a proporção. O que vai alterar é o flex. O flex ele diminui. Como o próprio nome diz, o flex não, o fragmento, desculpa. O fragmento diminui, ele vai alterar, vai diminuir, mas o que está fixo sempre será do mesmo tamanho, beleza? Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula eu vou explicar mais partes do nosso CSS, ok? Muito obrigado, até a próxima.